Deus. Aqui está o fundamento da estrutura da família, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês podem observar aqui é como era a sociologia do antigo Israel, como era a família entre o povo de Deus. Primeiro você tem Mispará, que é a palavra hebraica, você tem a palavra família, vamos lá juntos comigo. Família, clã, tribo, casa de Israel. Então, tudo começava com a primeiro dois seres que se unem, aprovado por Deus, e nasce a primeira família, ok? Aí vem o clã. O clã já era uma família maior, não é isso? Era formado mais ou menos aí com 20 famílias, e aí você vai ter a tribo. A tribo era governada pelo príncipe, o clã era governado pelo ancião, ok? E aí você vai ter a casa de Israel, ou seja, a família, o clã, a tribo, formava a casa de Israel. Como era a família na visão patriarcal bíblica? Vamos lá, ela era o quê? Patrimônio cultural e material. Dava o quê? As características da família hebraica era o quê? Pai e filho, não é isso? Aí o patriarcal era o pai, patrilocal, a mulher vai à casa do marido, ampliada, reunia todos os, e aí, polígena, que era muitas, essa aqui era a estrutura da família dentro do aspecto da sociologia do antigo Israel, ok? E qual era o papel da mulher e o papel do marido? O papel da mulher, qual era o primeiro papel dela? Dar à luz. Qual era o segundo papel dela? Cuidar das crianças. Qual era o terceiro papel dela? E qual era o outro papel dela? Então vocês podem observar que aqui está a estrutura da mulher. Mas se vocês analisarem a Bíblia, a mulher ela tinha o direito dela de ser feliz, de se ajeitar, de se organizar, de ser bonita. Ela tinha o direito dela de dar prazer. Ela tinha até o direito de dizer para o homem, ela dizia assim, hoje eu vou dormir contigo. Não é assim? Se vocês pegaram o conflito das esposas de Jacó, uma chegou para ele e disse, hoje à noite quem dorme com você sou eu. Ou seja, a mulher tinha voz. Rebeca, no capítulo 24 de Gênesis, o pai pergunta, você quer ir com esse rapaz? Ela disse, eu vou. A decisão era dela. Então não tente colocar um aspecto negativo na Bíblia de que a mulher não tinha vez. Ela sabia qual era o papel dela dentro da família. E aí vocês podem observar que a mulher, com a sua capacidade sedutora, o seu poder de beleza, a sua influência de mulher, ela conquistava muita coisa. Esse era o papel da mulher. Quando você chega em Provérbio 31, há muitos questionamentos, porque a mulher do Provérbio 31, ela é mais avançada. Observe que ela é quem domina tudo e ainda diz assim, o coração do marido confia nela. Então, a Bíblia, ela realça e destaca o papel da mulher. E o marido, qual era o papel do marido? Ensinar as atividades manuais e o que mais? E religiosas. Introduzir o menino na vida religiosa. Se vocês analisarem, a Bíblia diz em Deuteronômio 6:7, tu ensinarás ao deitar, ao andar, ao caminhar, ao levantar, ao acordar. Ou seja, a criança tinha uma pedagogia desenvolvida em todos os momentos de Israel, ok? Pronto. Aqui está toda a estrutura familiar da família no antigo, segundo a sociologia do antigo Israel. A família no Novo Testamento, ok? Se vocês analisarem no grego, oikia, aqui é a palavra de oikos, né? Que é casa, ok? Aqui é casa. Vocês podem observar que essa palavra casa ou família dá a ideia do que era a família no Novo Testamento. Esse é o significado de oikia, oiko, que é casa, que envolve também a palavra economia. Então você tem o significado da família, nós estamos dando, e como era a estrutura familiar no Antigo Testamento? Ela era como? Monogâmica. E aí se você pegar que ela era monogâmica, aonde foi a primeira vez que a família foi apresentada como monogâmica? Agora eu falei para vocês, foi lá em Gênesis, quando Deus diz, deixará o homem o quê? Pai e mãe unir-se à sua, e os dois serão uma só. Quem primeiro adotou a poligamia, quem foi o primeiro homem, vocês se lembram? Que adotou a poligamia? Lameque foi o primeiro homem da família de Caim, que adota costumes pecaminosos, e ele traz essa cultura da poligamia, mas desde o início Deus aprovou o quê?
a monogamia. E aqui a família, no Novo Testamento, ela não tem nada de poligamia, ela é monogâmica. Um exemplo disso, vamos ler aí, Tito, aliás, 1 Timóteo 3, verso 1, vamos lá. 3 primeiro. 3 primeiro. Isso. 1 Timóteo 3 primeiro. Esta é uma palavra fiel. É isso? 3,5, vai lá. 3,5. Porque se alguém não sabe governar a própria casa... É o marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, o 2. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, Isso. marido de uma só mulher. Pronto. A Bíblia, ela mostra que o padrão para a família no Novo Testamento era a monogamia, ok? E aí vocês podem observar que sempre Jesus deu ênfase à responsabilidade dos membros da família, inclusive dos filhos. Se vocês analisarem, Jesus combateu muitos que não queriam cuidar dos pais. E na sua morte, ele deixou bem claro o que deveria se fazer com a sua mãe. Você tem aqui a responsabilidade. Qual é a ética do lar descrita por Paulo? Se vocês pegarem Efésios 5, Efésios 6, Colossenses capítulo 3 e 4, Paulo fala muito bem como é a ética da vida familiar, da vida conjugal dentro do lar. A mulher se sujeitando ao marido, o marido amando a esposa, os filhos obedecendo os pais ensinando os filhos, os pais não provocando os filhos, ok? A família no contexto dos reformadores. O que você tem aqui no contexto dos reformadores? É porque a Igreja Católica, ela aprovou o celibato, e o próprio Lutero entra em questão mostrando que o celibato poderia existir, mas sendo uma vontade própria, não imposta, porque a igreja passou a dizer que não era para se casarem, e isso atrapalhava o processo familiar, porque Deus não proíbe. Se você, já uma aula nossa aqui, eu falei daquele que se faz eunuco por causa do reino. Paulo, depois de tudo, ele adota o celibato por uma vontade própria, mas não por imposição. O casamento é uma ordem, o celibato é uma decisão da pessoa, não pode ser uma imposição. Então, isso trouxe um prejuízo, e aí os reformadores entraram para dar destaque à família como célula máter da sociedade, ok? E como é a família na sociedade contemporânea? Eu coloquei aqui, serve para restringir a liberdade individual e a equivalência entre os... Veja que a sociedade hoje, contemporânea, ela não vê a família como lá no projeto de Deus. Aí tem aqui as sutilezas, eu vou já falar sobre essas sutilezas, que é contra a família. Observem bem uma coisa, ouçam bem, observem bem, que aqui nós vamos começar. A sociedade contemporânea e pós-moderna, ela dilui, ela acaba com o valor da família. E eu já disse aqui, nós somos contra o que você quer ser, nós somos contra o pecado, nós somos contra os padrões e modelos que estão aí sendo apresentados. Agora, nós queremos dizer a todos vocês aqui, que o mal da sociedade contemporânea e pós-moderna é que eles dizem que essa família hoje, essa família modelo da Bíblia, essa família que está estruturada na palavra, ela não é um modelo padrão para ser seguido atualmente. Ela restringe, ela destrói a liberdade, ela é uma construção histórica. E aí, Marx, Gramsci, nós falamos deles aqui, tem um ataque ferrenho contra a família. Olha aqui na pós-modernidade nós falamos. E agora nós vamos entrar aqui no mais pesado. Por isso que eu corri um pouco aqui, para me ter tempo para falar disso aqui. Vamos lá. Hoje aqui esse negócio está... Isso, ele está meio sujo. Vamos lá. Então prestem bem atenção. Eu quero falar dessa jovem aqui, vamos lá, Judith Butler. Ok? Ela lançou uma obra em 1990, quando ela trata especificamente sobre problema de gêneros. Não é isso? Obrigado, Del. Pode apagar isso aí também. Problema de gêneros. E o que você vai ter aqui? Você vai ter aquilo que eles estão chamando de ideologia de gênero.
Isso aqui é muito sutil e perigoso, porque essa teoria dela, eu disse na aula passada, que nada vem por acaso. Isso aqui era para legalizar, vocês sabem que me ajudem a data, com o surgimento da AIDS, 1980, por aí? 1980, e também 1960, com a Revolução Sexual, tudo começa a mudar. E já daí começa um discurso para legalizar atos libertinos. Atos libertinos. E essa jovem, ela entra nessa corrente já com uma ideologia preparada, arquitetada, para defender os ideais dela e legalizar aquilo que, na verdade, a sociedade não legalizava. Não é assim? E aí entra o mais perigoso, porque essa Judite, o pensamento dela não é científico, o pensamento dela não tem base, nem fundamento, nem dados teóricos arquitetados, é simplesmente uma ideologia, em termos bem apropriados, em uma linguagem meia difícil e acadêmica, respaldado em vários autores, e Foucault, ela monta a ideologia dela. E a primeira coisa que ela vai analisar, vou colocar bem aqui, olha aqui, isso aqui é perigoso, gente. Corpo, homem, eu vou ser simples, e mulher. Vamos lá? Vamos ler comigo? Corpo, homem e mulher. Primeiro, corpo, depois, homem e depois. Na ideologia que ela propõe, o corpo não é nada, gente. O corpo não é nada. Na ideologia que ela propõe, isso aqui, o nome homem e o nome mulher, o gênero homem masculino e o gênero mulher feminino, isso aqui é o quê? Isso é uma construção histórica. Isso é uma construção social. Ela diz que isso aqui é uma esse gênero, está aqui, gênero masculino, feminino, isso aqui não existe. Isso é uma construção, isso é uma inverdade, isso é uma fabricação. E que o seu corpo, esse corpo aqui, ele não tem tanta importância. O que vai valer nisso aqui tudo é a sua... O quê? Mente. A sua mente é que vai determinar. Aí entra a questão dos transgêneros, que se invadiu a escola dos Estados Unidos. E olha para cá, tu está filmando direito? Hoje, diz uma doutora Paula Johnson, uma cardiologista, ela diz que não tem nenhuma comprovação científica e que dentro do homem, o DNA, o cromossomo, a vida do homem e da mulher é determinada biológica como macho e homem porque tem um aspecto biológico. Isso aqui é tão corrupto que o corpo, ele não tem gênero nem masculino e nem feminino. Quem determina isso é o quê? É a mente.